Lendo os outros, a mulher que sabia demais. Esse radar emocional se tornava mais sensível conforme Katrina ficava mais velha. Na universidade, por exemplo, somente pela leitura da linguagem corporal das colegas, ela se deu conta de que uma delas havia dormido secretamente com um professor. Ela via como seus corpos se sincronizavam numa dança sutil. Eles se mexiam juntos, se movimentavam em uníssono, Katrina me contou. Quando ela ria, ele ria. Quando vi que os dois estavam sintonizados intimamente no nível corporal, como amantes, pensei: nossa, que horror, os amantes não sabem que fazem isso, mas os dois se tornam super responsivos um ao outro num nível primário, ela acrescentou. Apenas meses depois, a colega confidenciou o caso clandestino a Katrina, que acrescenta: o caso havia terminado, mas os corpos dos dois ainda estavam juntos. Sempre que está com alguém, Katrina diz, sou hiperconsciente de dúzias de fluxos de informações que as pessoas não costumam perceber, coisas como o levantar de uma sobrancelha, o movimento da mão. É perturbador, eu sei demais, e isso me mata. Sou excessivamente atento ao que Katrina percebe, e às vezes abre para o mundo, não incomoda apenas as outras pessoas, pode incomodar a ela também. Cheguei atrasada para uma reunião e deixei todo mundo esperando. Todos estavam sendo muito gentis no que diziam, mas o que estavam me dizendo com a linguagem corporal não era nada gentil. Pude ver pela postura e pela forma como não conseguiam me olhar nos olhos que todos lá estavam irritados. Senti tristeza e um aperto na garganta. A reunião não foi boa, estou sempre vendo coisas que não deveria, e isso é um problema, ela acrescenta. Eu me intrometo em questões particulares sem ter a intenção. Por muito tempo, não me dava conta de que não preciso compartilhar tudo o que sei depois de receber feedbacks de pessoas de sua equipe de que estava sendo intrometida demais. Katrina começou a trabalhar com um coach de executivos. O coach me disse que eu tenho problema de transparecer pistas emocionais. Quando percebo essas coisas que eu não deveria notar, reajo de uma forma que faz com que as pessoas pensem que eu estou irritada o tempo todo. Então agora preciso tomar cuidado com isso também. Pessoas como Katrina são sensitivas sociais, bastante sintonizadas com os menores sinais emocionais, com um talento quase misterioso para ler pistas tão sutis que as outras pessoas deixam passar. Uma ligeira dilatação da íris, uma sobrancelha levantada ou uma mudança na postura é tudo de que precisam para saber como outra pessoa está se sentindo. Isso traz problemas se, como Katrina, elas não conseguem lidar bem com essas informações. Mas esses mesmos talentos nos tornam socialmente perspicazes, capazes de sentir quando não tratar de um assunto delicado, quando alguém precisa ficar sozinho ou quando palavras de conforto seriam bem-vindas. Um olhar treinado para as pistas sutis oferece vantagens em muitas áreas da vida. Pensemos em atletas de ponta de esportes como squash e tênis que conseguem sentir aonde irá o saque de um adversário, percebendo mudanças sutis em sua postura e na forma como ele se posiciona para bater na bola. Muitos dos grandes batedores de beisebol, como Hank Aaron, assistiam inúmeras vezes a filmes dos lançadores que iriam enfrentar nos jogos seguintes para identificar pistas que pudessem revelar como seria a próxima bola lançada. Justine Cassel, diretora do Instituto de Interação Humano-Computador da Universidade Carnegie Mellon, coloca em prática uma semelhante empatia bem treinada, a serviço da ciência. Observar as pessoas era uma brincadeira que fazíamos em família, Cassel me contou. Aquela tendência da infância foi refinada quando, como aluna de graduação, passou centenas de horas estudando movimentos das mãos em vídeos de pessoas descrevendo um desenho animado a que haviam acabado de assistir. Trabalhando com trechos de 30 frames por segundo, ela anotava o formato da mão quando ela mudava, bem como o fluxo das mudanças em sua orientação, o posicionamento no espaço e a trajetória do movimento. E, para conferir sua precisão, voltava às anotações para verificar se conseguia reproduzir exatamente aquele movimento da mão.
Mais recentemente, Cassel realizou um trabalho parecido com minúsculos movimentos dos músculos faciais, com o olhar, o levantar de sobrancelhas e acenos de cabeça, todos registrados segundo a segundo e conferidos. Fez isso durante centenas de horas, e faz isso até hoje, com alunos de graduação em seu laboratório na Carnegie Mellon. Os gestos sempre ocorrem pouco antes da parte mais enfática do que estamos dizendo, Cassel me diz. Um dos motivos pelos quais alguns políticos podem parecer falsos é que eles aprenderam a fazer alguns gestos em especial, mas não aprenderam o timing correto. Assim, quando fazem esses gestos depois de falar, nos passam a sensação de que alguma coisa falsa está acontecendo. O timing do gesto fornece a interpretação de seu significado. Com o timing errado, uma declaração positiva pode ter um impacto negativo. Cassel dá o seguinte exemplo. Se você diz ela é uma ótima candidata ao emprego e levanta as sobrancelhas, acena com a cabeça e enfatiza a palavra ótima tudo ao mesmo tempo, você manda um recado emocional muito positivo. Mas se, ao dizer a mesma frase, o seu aceno de cabeça e o levantar das sobrancelhas ocorrem no curto silêncio depois da palavra ótima, o significado emocional vira sarcasmo. Na realidade, o que você está dizendo é que ela não é tão ótima assim, e esse tipo de leitura de metamensagens e canais não verbais nos ocorre instantânea, inconsciente e automaticamente. Não conseguimos não criar algum sentido a partir do que alguém nos diz, afirma Cassel, seja em palavras ou apenas gestos, ou as duas coisas combinadas. Tudo aquilo em que prestamos atenção em outra pessoa gera significado num nível inconsciente, e o nosso circuito ascendente o lê constantemente. Em um estudo, ouvintes se lembravam de ter escutado uma informação que haviam visto apenas em gestos. Por exemplo, alguém que ouviu a frase, ele sai pela parte de baixo do encanamento, mas viu a mão do palestrante fechada num punho, balançando para cima e para baixo, disse que escutou a frase. Então ele desce a escada. O trabalho de Cassel torna visível o que normalmente passa batido por nós em microsegundos. Nosso circuito automático entende a mensagem, mas nossa consciência de cima para baixo perde a maior parte dela. Essas mensagens escondidas têm impactos poderosos. Pesquisadores de questões conjugais sabem há muito tempo, por exemplo, que se um dos parceiros repetidamente faz expressões faciais fugazes de nojo ou desprezo durante os conflitos, são grandes as chances de que o casal não continuará junto. Na psicoterapia, se o terapeuta e o paciente se movimentam em sincronia um com o outro, é maior a probabilidade de haver melhores resultados terapêuticos. Enquanto Cassel era professora no laboratório de mídia do MIT, uma forma pela qual ela realizou esta análise extremamente precisa sobre como nos expressamos foi desenvolvendo um sistema que orienta animadores profissionais na arte do comportamento não verbal. O sistema, chamado BEAT, permite que animadores digitem uma sequência de diálogo e recebam como resposta um personagem de desenho automaticamente animado, com a postura, os gestos e os movimentos de olhos e de cabeça corretos, que então os profissionais podem modificar em busca de valor artístico. Conseguir transmitir o significado exato através da fala, do tom de voz e dos gestos de um ator virtual parece exigir uma compreensão descendente dos processos ascendentes. Atualmente, Cassel está produzindo, de maneira semelhante, desenhos animados em que, segundo ela, imagens de crianças funcionam como colegas virtuais para alunos do ensino fundamental, usando habilidades sociais para construir uma relação empática e depois usando essa relação para facilitar a aprendizagem. Quando nos encontramos para um café durante um intervalo de uma conferência, Cassel me explicou como essas centenas de horas de análise de mensagens não verbais fizeram um ajuste fino de sua sensibilidade. Agora eu percebo essas coisas automaticamente quando estou com alguém, ela disse, o que, confesso, me deixou um pouco constrangido, ainda mais quando me dei conta de que ela provável